Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus pegou aquele soldado que estava ferido, aquele soldado que estava vivendo momentos onde os dardos inflamados do maligno estavam lhe atingindo, e Deus pega aquele soldado, restaura a sua saúde, pega ele e o recoloca no campo de batalha. Eu estou pregando para alguém aqui que em algum momento da sua vida foi atingido por algo e por muitas vezes decide sair do campo de batalha da oração, do louvor, do jejum, da palavra. Eu não sei o que te aconteceu essa semana, eu não sei o que te aconteceu esses dias, mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite, noite de Deus te pegar e te recolocar no campo, porque a obra que Deus tem com você não ficará só em Filipos, mas a mensagem de Deus através de você chegará a Roma. Existe uma palavra liberada para a igreja Reviver em Cristo aqui nessa noite, muito mais do que aquilo que começou a te acometer, é o que Deus ainda está para fazer sobre a tua vida. As tribulações não são maiores do que as vitórias, as lutas não são maiores do que as vitórias, as dificuldades não são maiores do que as vitórias. Deus permitiu que o dardo viesse, Deus permitiu que a noite difícil chegasse, Deus permitiu que o momento difícil batesse na tua porta, mas Ele está dizendo sobre Epafrodito: eu tenho uma palavra, eu o recoloco no campo de batalha, porque Ele vai além de Filipos para levar a minha mensagem. Você vai além, você vai além. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como Ele, porque por causa da obra de Cristo, Ele quase morreu arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Capítulo de número 3, versículo de número 1, a parte A apenas. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós necessitamos ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos e também já te agradecemos. E toda a igreja que crê e concorda diz: você pode tomar seu assento. Olhe para cá, por favor. Eu não quero me demorar. Não quero me demorar. Eu entendo que é uma noite especial. E o devido tempo é um tempo precioso para que possamos sentar à mesa do Senhor. Mas olhe para cá, por favor. Me dê atenção em alguns minutos. Eu quero ser bem sucinto naquilo que Deus me deu, pois a palavra de Deus é que faz o que lhe apraz. A igreja de Filipos, na Macedônia, é uma igreja que nasce, e a nossa referência está em Atos, não precisa você abrir, capítulo de número 16. É uma igreja que nasce através de oração. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chega à Macedônia, havia um grupo de mulheres que dia de sábado reuniam-se ali, naquele local, para orar.
E através daquela oração, Paulo chega ao lugar da oração, um dia onde as mulheres estão orando. Existe uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher que abre o seu coração, e que quando Paulo chega naquele lugar e naquela cidade, ela não somente abre o coração, mas abre também a sua casa, para que Paulo se hospede em sua casa. E naquele local, a Bíblia vai dizer que mulheres estavam em oração. E a Bíblia vai dizer que através desta oração, Paulo começa a pregar neste encontro de oração. E dali surge uma igreja. Eu preciso falar para você que a igreja de Filipos nasceu em uma oração. Por falar em oração, os 4 maiores alicerces da igreja são oração, jejum, palavra e louvor. Eu vou repetir: oração, jejum, palavra e louvor. Uma igreja que é viva é uma igreja que ora. Uma igreja que é viva é uma igreja que jejuma. Uma igreja que é viva é uma igreja que crê na palavra de Deus. E uma igreja que é viva é uma igreja que adora ao seu nome. É importante nós destacarmos que através daquela oração é onde Deus faz nascer um propósito novo, um povo escolhido por Deus para congregar e dali nascer uma linda igreja. Eu falei para você que a oração fez nascer, assim como na nossa vida, a oração faz nascer os propósitos de Deus para nós. Talvez alguém esteja olhando para mim e perguntando: pastor, por que eu devo orar? E eu vou lhe dar alguns motivos pelo qual você deve orar. Primeiro, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Jesus se ausentava de tempos em tempos e orava. Jesus entendia a necessidade de se desconectar deste mundo e se conectar ao Pai Celestial. Quando você abre o seu celular, quando você abre o seu aplicativo, quando você abre a sua rede social, você está se conectando ao mundo. Quando você faz isso, você entra num mundo de emoção, de sentimento, de lembranças. Mas quando você ora, você está se desconectando desta terra, está se conectando ao seu Criador. Jeremias, no capítulo de número 33, no versículo 3, Jesus falando acerca da oração, usando o profeta, disse: clame a mim, porque se você clamar, eu vou te responder. Não é se você clamar, talvez haverão respostas. Não, é uma certeza, aquele que clama tem resposta. Então talvez o que esteja faltando na sua vida não seja algo que você pense que precisa aqui nesta noite, mas é introduzir uma vida de oração à sua vida, porque a oração faz nascer os propósitos de Deus para nós. É orando que nós descobrimos o que Deus tem conosco. É orando que nós abençoamos a nossa casa. É orando que nós protegemos a nossa família. É orando que nós conectamos com o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Existe uma necessidade muito grande na oração. Quem diria que através de uma oração uma igreja nasceria? Assim mesmo é na nossa vida. Nós não sabemos o efeito da causa quando não fazemos, mas quando praticamos, vivemos o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem ora não sabe de algo, é que quando você está orando, você está colocando na mão de Deus, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. E Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim que desejamos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Enquanto você ora, você tem uma pequena expectativa, mas através da tua oração, Deus vai gerar algo muito maior daquilo que você espera.
Onde é que você prova isso, pastor? No texto que eu acabei de ler. Pois em Atos capítulo 16. Porque eles estavam orando, mas não sabiam que uma igreja estaria sendo gerada. E que 2500 anos existiria um povo em Maceió que está ouvindo acerca de uma igreja que foi gerada na beira de um rio, na hora de uma oração. A tua oração vai chegar a lugares que você não pode ir. A tua oração vai chegar em níveis que você não pode alcançar. Por isso, vira para quem está do seu lado e diga assim: ore. 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 Uma epístola deixada para os irmãos que nasceram nesta igreja, que estão vivendo nesta igreja. E o tema destacado de Filipenses, pastor, é o que? Alegria. Quem está escrevendo está preso, mas está falando sobre alegria. Quem está recomendando está com mãos atadas, mãos algemadas, mas está falando sobre alegria. Deixe-me falar algo. Deixe-me dizer algo a você aqui. O tema de Filipenses é alegria no Evangelho, alegria na unidade, alegria no compromisso, alegria no servir, alegria no Senhor. Mas pastor, como é que pode Paulo estar preso falando sobre alegria? Isso me chama a atenção. Paulo está preso, mas escrevendo aos irmãos que devemos nos alegrar. É porque a alegria não está nas circunstâncias. Alegria não depende daquilo que eu estou passando. Alegria não depende de momentos favoráveis. Alegria é uma decisão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vida, que o produto da oliveira minta, os gados sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. Porque esta alegria é ultra circunstancial. Porque não é a alegria na circunstância, é a alegria nele. Imagina você saber que você tem um controle de alguma situação e você tem filhos pequenos que olham para você e diz assim: olha, como é que vamos resolver isto? Você, pai, já sabe. Exemplo, o meu filho não precisa chegar para mim e perguntar perguntas acerca de coisas que eu já vou fazer e providenciar. E às vezes nós fazemos isso com Deus e por isso ficamos tristes. Mas eu posso dizer para você que fique alegre, esteja alegre, seja alegre. Porque eu não preciso chegar para o meu filho e dizer que as necessidades básicas dele serão atendidas. O meu filho não está chorando aqui nessa noite, perguntando para mim se ele vai comer amanhã, porque ele sabe que quando der 11h20, 11h30, 11h40, o mamá, como ele diz, vai estar na mesa dele. E a gente às vezes chega para Deus preocupado com coisas que já estão garantidas. Porque como ele veste os lírios do campo, como ele veste a erva, ele também veste você. Você nunca passou um dia sem ter a provisão de Deus sobre a tua vida. Por mais difícil que foi, por mais difícil que seja, ele te vestiu, ele te calçou, ele te alimentou. Então Paulo está dizendo: alegre-se porque o Senhor cuida de nós. Alegre-se porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Alegre-se porque o Senhor tem um pleno poder de fazer infinitamente mais daquilo que nós alcançamos. Outra coisa interessante é que a igreja de Filipos não era a mais rica e nem a maior igreja, mas era uma das igrejas mais generosas, que contribuíam com o ministério de Paulo. Era uma igreja que ajudou na obra missionária. Quando Paulo esteve em Tessalônica por 2 vezes, quando Paulo esteve em Coríntio, quando Paulo está fazendo a sua viagem missionária a Jerusalém, quando Paulo está em Roma, a Bíblia diz que ofertas são destinadas a Paulo. Através daquela igreja, Deus abençoou muitas pessoas. Ora, Paulo era fundador de muitas igrejas. Existiam igrejas em cidades importantes, como a igreja de Corinto, uma igreja numa área extremamente comercial.
E essa ajuda que Paulo recebe em momentos difíceis da sua vida não vem de grandes igrejas, não vem de grandes lugares, não vem de mega templos, vem de uma igreja que é pequena, mas uma igreja que tem generosidade no seu coração. E a Bíblia vai dizer que Paulo era abençoado por essa igreja. Daqui, de forma mesmo introdutória, eu posso tirar uma lição para a nossa vida. É que nem sempre a ajuda que nós precisamos vem de quem nós imaginamos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Deus vai levantar coisas e pessoas improváveis para te ajudar. Porque existem situações da nossa vida que nós olhamos para algumas direções e dizemos: a ajuda vai vir dali, a ajuda vai vir daqui, a ajuda vai vir acolá, a ajuda vai vir acolá. Só que Deus está dizendo: enquanto você está olhando para a esquerda, lembre-se que eu sou o Deus que posso fazer vir da direita, que eu sou o Deus que posso fazer vir da frente, vir de trás. Porque Deus, nem sempre o milagre virá de onde nós estamos achando. Deus ainda tem surpresas e tesouros escondidos para nos apresentar em momentos de aflição. Agora eu quero me deter em 3 observações e caminhar para o fim. A primeira delas é que quando Paulo vai falar de Epafrodito, Paulo cita: é meu irmão, é meu companheiro, é meu cooperador, é homem que vive inteiramente para a obra de Deus. A Bíblia vai falar que este homem está debaixo de uma missão: servir a igreja de Filipos. Um homem que decidiu viver inteiramente para o propósito de Deus em sua vida. E às vezes nós até entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, mas nos esquivamos, fugimos deste propósito. Criamos situações para ir em outras direções que não tem nada a ver com o que Deus preparou para nós. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você nasceu por um propósito. Você está aqui por um propósito. E por mais momentos e coisas que você tenha preenchido em sua vida, nada vai te suprir quanto viver no centro da vontade de Deus. Às vezes nós estamos vivenciando algo nas nossas vidas e nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, nós amamos o Senhor, mas sentimos que está faltando algo. Não sei se você já teve essa sensação. Mesmo tendo o Espírito Santo, pastor, mesmo tendo o Espírito Santo. Mesmo andando com Cristo, pastor, mesmo andando com Cristo, parece que tem algo faltando. E é importante nós lembrarmos, quando essa luz acende, é porque às vezes nós estamos fazendo várias coisas. Isso não é falta de atividade, preenchendo o nosso tempo com várias coisas, mas não estamos fazendo o propósito. E sabe o que eu posso dizer para você? Nós nos sentimos plenamente realizados através do propósito de Deus para a nossa vida, do propósito de Deus através da sua profissão. Exemplo, você tem uma profissão, mas às vezes aquilo que você está exercendo não é aquilo que você sonhou. E aí eu conheço história, testemunho de pessoas que já cursaram, fizeram um curso e disseram: pastor, eu não me identifiquei. Por que uma pessoa que cursou 10 meses um curso fez desistir deste curso para cursar outro? Porque enquanto não estamos no propósito, não somos completos. Há um propósito através da nossa profissão. Há um propósito através do nosso dia a dia, um propósito de Deus. Há um propósito em fazer aquilo que amamos. Mas entre fazer o que amamos e a vontade de Deus, saiba, quando você estiver 100% fazendo a vontade de Deus, você será plenamente realizado. Esse homem não é um homem pela metade. Primeira coisa, isso me chama a atenção. Esse homem não é um homem que está dividindo a sua missão. Não, ele está fazendo aquilo qual foi chamado. Deixa eu lhe falar aqui nesta noite, você precisa entender o que Deus tem com você para viver aquilo que Ele preparou para você aqui nessa terra. Esse homem é homem por inteiro. Segunda coisa que me chama a atenção, a Bíblia vai dizer em Filipenses no capítulo 4, no versículo 18, não precisa abrir, que Epafrodito vai levar uma oferta a Paulo. E quando ele chega para ofertar a Paulo, ele decide ficar com Paulo.
Porque muito mais do que a oferta que ele estava indo levar, ele precisava ser a oferta que Paulo precisava naquele momento. Deixa eu lhe falar algo aqui nessa noite. Nós podemos trazer ofertas aqui nesta noite, isso é bíblico. Nós devolvemos ao Senhor o nosso dízimo, nós devolvemos ao Senhor a nossa oferta. É dele, essa parte é dele, nós não tocamos. Mas muito mais do que trazer a oferta, nós precisamos ser a oferta. Muito mais do que trazer uma contribuição, nós precisamos ser a contribuição. Muito mais do que trazer algo sobre o altar, nós precisamos ser alguém que estamos vivendo no altar. Escute isso. Era uma viagem difícil, de Filipos a Roma, 1080 quilômetros. Uma viagem aproximadamente de 6 semanas. Mas esse homem está indo não só para entregar algo, esse homem está indo para entregar a sua vida. Porque eu entendo que uma coisa é entregar o que temos, outra coisa é entregar o que somos. Talvez você possa pensar na sua vida em dizer: ah, pastor, eu amo o evangelho e eu quero fazer uma obra de caridade, eu quero fazer algo, eu quero entregar algo para Deus, eu quero fazer algo para Deus, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser alguém melhor. Eu quero todos os meses contribuir para aquele que está passando fome. Eu ajudo a instituição tal. Eu faço isso na minha vida. Eu faço aquilo na minha vida. Eu ajo em determinados momentos. Eu dou cestas básicas. Sim, isso tudo é válido, é importante. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nós entendemos que a fé traz as obras, mas as obras, quando são obras praticadas também sem a fé, não nos impulsionam a viver aquilo que Deus tem para nós. Então, muito mais do que entregar algo ou servir em alguém em algo, sirva com a sua vida. Os nossos filhos não estão precisando somente dos nossos presentes, eles estão precisando da nossa presença. A nossa casa não está precisando somente das nossas lembranças em datas comemorativas. Ela está precisando da nossa presença. Eu já contei aqui, vou repetir. Eu me lembro que uma vez, minha filha pequena, 2 anos, hoje ela tem 6, vai fazer 6. Eu me lembro que nós estávamos fazendo atividades aqui na igreja, a igreja começando. E era um tempo de muita atividade aqueles dias. E eu comprei um presente para ela na loja. Eu cheguei na loja e disse: quero saber qual é o maior presente que tem aqui. E aí quando eu olhei aquela caixa grande, quando eu cheguei, eu nunca vou me esquecer da cara dela, do rostinho dela. E quando eu entro em casa, quando eu vou entrando em casa, que eu mostro aquele presente, ela tinha um costume de colocar a mão na boca e fazer assim, que a gente, copia os pais, a gente ia fazendo: eita, que coisa, filha. E ela foi vendo, e aquela caixa grande, e eu sentei e disse assim: agora ela vai brincar bem muito. Vou aproveitar para ficar um tempinho aqui fazendo alguma coisa. E eu me lembro que deu 5 minutos. E ela brincando, ela bateu, disse assim: papai, brinca comigo. E eu entendi que presente não substitui presença. Eu entendi que momentos como esse não substitui a comunhão de entender: eu sou pai, eu preciso dar o meu tempo para o meu filho. Nos nossos relacionamentos estamos em falta. Nos nossos relacionamentos estamos em débito. Nós precisamos avaliar como estão os nossos relacionamentos e como temos investido tempo com a nossa família. Escute, descanso é um princípio. Você só não pode descansar o dia todo. Mas a Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias, mas ele descansou. Foi porque Deus estava cansado? Não, foi porque Deus estava nos ensinando. Tem hora de trabalhar, mas tem hora de parar. E nós precisamos entender que existem momentos que não voltam. Irmãos, faltam 4 meses para o ano acabar. O que é que eu quero dizer com isso? O tempo está passando muito rápido. E nós precisamos entender que esse tempo não volta nunca mais. Por isso aproveite bem, porque você precisa ser a oferta que os teus filhos precisam, que a tua casa precisa, que a tua igreja precisa, que o teu trabalho precisa. Epafrodito não vai levar a oferta e dizer: pronto, cumpri a minha obrigação. Será que nós como crentes somos crentes de cumprir a obrigação? Pronto, vim ao domingo cumprir o meu dever. Pronto, não preciso mais ir na quarta-feira, porque já que eu vim domingo, não preciso ir na quarta, senão vai estar também todo dia na igreja. Muito mais do que trazer alguma coisa é ser a oferta, porque quando você é a oferta, você não tem problema em se doar.
Quando você oferta, você não olha para o relógio e diz: eita, o culto hoje está terminando mais tarde. Quando você oferta, você não olha: eita, 3 vezes por semana eu preciso ir à igreja. Quando você oferta, você não olha para isso. É por isso que Deus está querendo levantar uma geração que, muito mais de comprar a Deus com algum presente, quer ser a oferta em dizer: Senhor, se for preciso 7 dias da semana, eu quero te adorar. Se for preciso 7 vezes reunir, eu vou reunir, porque tudo que eu tenho é teu, tudo que está comigo é teu, a minha saúde é tua, e quanto mais tempo eu passar nos teus atos, é um privilégio para mim. Irmãos, eu tenho visto pessoas que têm perdido o prazer da casa do Pai, porque não entendem que precisam ser a oferta. O prazer de estar com o Senhor, o prazer já tem se doado, se doar ainda mais, porque eu sou a oferta. É por isso que para um crente que entende que a oferta para ele nunca está bom, você pergunta a ele: irmão, eu preciso orar mais, eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso vir à casa do Senhor. Por quê? Porque ele entende, não é só trazer, eu sou a oferta, eu sou o sacrifício, eu vou me entregar ainda mais ao Senhor, eu vou viver ainda mais para o Senhor e viver aquilo que Ele tem preparado para mim. A Bíblia vai dizer que este homem, escuta isso e eu começo a caminhar para o fim. Este homem, ele, no momento em que está exercendo o seu chamado, a Bíblia vai dizer que este homem adoeceu a ponto de ficar à beira da morte. Imagina comigo um soldado alistado cumprindo a sua missão, mas de repente esse soldado é acometido pela enfermidade, pelo dardo da enfermidade, a ponto deste homem ficar à beira da morte, vítima de uma conhecida febre romana, que muitas vezes assolava a cidade como uma espécie de epidemia e levava muitas pessoas à morte. Esse homem está servindo a Deus, mas ele foi atingido pelos dardos inflamados da enfermidade. Ele está servindo, mas ele não está isento, ele não está imune de ser atingido. Eu quero dizer para você que nós estamos servindo a Deus, nós estamos vivendo o que Deus tem para nós, mas não estamos imunes de passar tribulações e dificuldades. Algumas pessoas pensam que pelo fato de se dedicarem ao Senhor, ou estar na posição que Cristo falou, não passaremos por nenhum tipo de sofrimento. Mas aqui fica de forma muito clara que muitas vezes nós seremos atingidos, mesmo servindo. Nós seremos alvos de flechas do adversário. E o que eu vejo aqui é que ele não está no seu melhor momento, ele não está na sua melhor hora, ele não está na sua melhor circunstância. Mas uma coisa que me chamou a atenção e me fez vibrar o coração pela vida deste homem foi: ele continua servindo, ele continua fazendo a obra do Senhor, ele continua adorando. Deixa eu falar uma coisa: talvez você seja alvo de circunstâncias adversas, mas não pare de servir a Deus, porque haverá uma intervenção do céu ao teu favor aqui nesta noite. Pastor, por que você fala intervenção do céu? A Bíblia diz que Paulo não podia fazer nada, ele estava à beira da morte. Paulo não podia o curar, Paulo não podia ir lá. Mas quando os recursos aqui se acabam, há uma intervenção do céu sobre as nossas vidas. E o que é que Deus faz, pastor? Deus pega aquele soldado que continua servindo, mas agora limitado pela situação do momento, e o cura. E quando Deus está curando Epafrodito, existe uma mensagem por trás. O que, pastor? Ele está o curando, e logo após Epafrodito vai levar a mensagem de Deus, através daquela oferta, a Paulo, onde Paulo se encontrava em Roma. Porque Deus não está curando Epafrodito para que Epafrodito continue na mesma posição,
Deus está curando ele para que ele possa ser elevado em outro nível. O nível de quê? De levar a missão não somente em Filipos, mas aonde Paulo estava. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus pegou aquele soldado que estava ferido, aquele soldado que estava vivendo momentos onde os dardos inflamados do maligno estavam lhe atingindo. E Deus pega aquele soldado, restaura a sua saúde, pega ele e o recoloca no campo de batalha. Eu estou pregando para alguém aqui que em algum momento da sua vida foi atingido por algo e por muitas vezes decide sair do campo de batalha da oração, do louvor, do jejum, da palavra. Eu não sei o que te aconteceu essa semana, eu não sei o que te aconteceu esses dias, mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite, noite de Deus te pegar e te recolocar no campo, porque a obra que Deus tem com você não ficará só em Filipos, mas a mensagem de Deus através de você chegará a Roma. Existe uma palavra liberada para a igreja Reviver em Cristo aqui nessa noite. Muito mais do que aquilo que começou a te acometer, é o que Deus ainda está para fazer sobre a tua vida. As tribulações não são maiores do que as vitórias, as lutas não são maiores do que as vitórias, as dificuldades não são maiores do que as vitórias. Deus permitiu que o dardo viesse, Deus permitiu que a noite difícil chegasse, Deus permitiu que o momento difícil batesse na tua porta, mas Ele está dizendo sobre Epafrodito: eu tenho uma palavra, eu recoloco no campo de batalha, porque Ele vai além de Filipos para levar a minha mensagem. Você vai além, você vai além, você vai além. Deus está pegando o soldado caído aqui nessa noite e levantando. Levanta, 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 levanta. Levanta e resplandece. Você já teve o tempo de chorar, me dá retorno. Você já teve tempo de ficar triste. Você já teve tempo de ficar de luto. Mas chegou a hora de Deus te colocar de pé e dizer: depressão não vai te segurar em casa, síndrome do pânico não vai te segurar em casa, enfermidade não vai te segurar em casa, loucura na cabeça não vai te segurar em casa, porque Roma te espera. Levante a mão para adorar. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Há algo além que Deus ainda vai fazer na tua vida. Há algo além que Deus ainda vai fazer na tua casa. Deus está pegando soldados feridos que estavam deitados por feridas da batalha, e está pondo de pé, pondo de pé, pondo de pé, pondo de pé, pondo de pé. Levante a mão. Enquanto você levanta a mão, Deus te dá força. Enquanto você levanta a mão, Deus te dá graça. Enquanto você levanta a mão, você recebe renovo. E se você recebe renovo, adore e glorifique a Ele. Vou esperar você agora. Vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse dardo veio para te tirar do campo de batalha, mas Deus está dizendo: maior é a minha força e o meu poder. Canta alegremente, ó estéril. E tu que não tiveste filho, cante e exulte, porque firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Isaías 54 está dizendo: houve um momento de tristeza, de luto, de dificuldade, mas o tempo de cantar chegou, o tempo de adorar chegou, o tempo de exaltar chegou. E aí, povo de Israel, não se preocupe. Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra você vai se levantar. Ele não falou que não ia se levantar, mas não vai prosperar. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. O que se levantou não é maior do que o poder de Deus sobre você. O que se levantou não é maior do que o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a enfermidade, dificuldade, problema, finanças. Pastor, eu não sei como é que eu vou resolver, as contas estão chegando, os boletos estão chegando, eu não tenho como resolver, não tenho como pagar. Deus te coloca de pé aqui nessa noite para dizer: levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre você.
aleluia, Santa Ceia, Ele está aqui à mesa, levante a mão para adorar. Ele está aqui, o Cordeiro está aqui. Receba força, receba ajuda, receba graça. O que você não sabe como, Ele te põe de pé, 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 e Ele te socorre aqui nesta noite. Quem pode adore, quem pode adore, quem pode adore. Quem pode adore, quem pode adore, quem pode se prepare para adorar. Oh, oh. Levante a mão para adorar. É assim mesmo, igreja pentecostal é assim, glória e aleluia. Estádio vivo, grita pelo time, grita por gol. O time não resolve nada, mas tem alguém aqui que resolve, que faz, que age, que trabalha. Por isso que a gente grita. Alguém está dizendo que esse povo grita tanto é porque ele está vivo. Aleluia, aleluia. Ouça, ouça, eu encerro. Os irmãos do louvor, por favor. O nome Epafrodito tem um significado. Olhe para cá, por favor, tem um significado. O significado do nome Epafrodito é grego. É o que, irmão? É o que, irmão? Fale mais alto. Grego. Grego. Mitologia grega. Crença grega. Fé grega. A Bíblia fala sobre Epafrodito. E quando nós entendemos em poucos textos, em poucos capítulos, em poucos versículos, o nome de Paulo, como os irmãos já conhecem, de Saulo para Paulo, não foi que Deus mudou, foi onde ele era, a região que ele era conhecido. E quando a Bíblia está chamando de Paulo, está dizendo algo mudou tanto na vida dele, que até para os judeus, e nós aqui, nós o conhecemos como o apóstolo Paulo. Aí olha para cá, por favor. Apóstolo Paulo. Abraão, que o seu nome era Abrão, mas Deus mudou o seu nome e acrescentou. Sara, que o seu nome era Sarai, Deus tirou. Alguns nomes que foram mudados na Bíblia por um novo propósito que surgiu. Mas quando eu olho para o nome Epafrodito, significa o favorito de Afrodite. Olhe para mim. Afrodite, a deusa grega da beleza, da sexualidade e do amor. A deusa da sedução, a deusa do desejo e da fertilidade. Considerada o padrão de beleza grego, essa deusa, abre aspas, era uma crença em que os gregos tinham, que essa deusa era capaz de seduzir homens e deuses. Essa deusa era responsável por trazer prazer e perversão na vida sexual. Provavelmente quando este menino nasce é de uma relação assim, uma relação de prazer. A sua mãe lhe consagra como Epafrodito, sendo favorito de Afrodite, fruto da sua relação, mas declarando uma profecia sobre ele. Ele será chamado de favorito de Afrodite, porque a deusa da sexualidade vai reger esse menino. Só que no meio da trajetória, Deus marca um encontro na vida desse menino. Eu não sei quem foi alcançado no seu nascimento, eu não sei quem foi alcançado depois do seu nascimento, eu não sei quantos foram alcançados agora, eu não sei quantos foram alcançados há 10 anos atrás. O que eu quero dizer é, o plano que a mãe daquele menino tinha com ele não aconteceu, porque Deus tinha um plano maior, Deus tinha um propósito maior.
Quando ele nasce, o seu nome é dado em homenagem a Afrodite. Mas quando Deus o escolhe, ele está dizendo: ele não vai ser favorito de sexualidade nenhuma. Ele vai ser escolhido meu para uma grande obra aqui na terra. Como alguém que foi consagrado a Afrodite agora está servindo a Deus, é porque Deus quebra com toda a consagração que não é dele. Deus quebra todo o pacto que não é dele. Deus quebra toda aliança que não é dele. Eu vou repetir nesta noite e vou liberar uma palavra. Eu quero liberar sobre a tua vida. Está quebrada toda aliança fora da aliança de Deus para você aqui nesta noite. Por tua causa, escute isso, por tua causa, demônios no inferno vão chorar e gemer. Não, eu vou repetir para que você possa entender. A prostituição não vai dominar a tua vida por causa daquela consagração, ou por causa de alguém que olhou para você na sua infância e disse: quando crescer não vai dar para nada. Não. O homossexualismo não vai te vencer por causa da aposta e da consagração de alguém. Não. O vício não vai te vencer porque alguém olhou para você e disse: não vai dar para nada. Vai ser um beberrão que vai ficar caindo de esquina em esquina, vai ficar caindo de lugar em lugar. As coisas, o pecado. E não adianta Satanás dizer que comprou o que você comeu, que o que você bebeu, que o que você cortou o cabelo, que fez pacto de sangue, que fez isso ou fez aquilo, que deu obrigação, que deu galinha, vela preta. Não adianta, porque está quebrando agora. Consagra, meu Deus. Remicanto de baracharabahas, ribiova suriminanto de lemúvia fácia. Ah, pastor, quando eu era menor, me pegaram, me colocaram no quarto escuro, eu tomei algo esquisito. Mas hoje você pode tomar da água da vida que está aqui nesta noite. Não será consagrado a Afrodite, será consagrado a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje se frustram os planos do inferno na tua vida, e hoje se cumprem os planos de Deus sobre você. Era território do inimigo desde domingo que eu digo isso, mas Satanás perdeu. Escuta, Satanás está furioso com muita gente aqui, porque ele sabe que ele perdeu. Onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabunde a graça. A graça. Hoje Deus visita a tua mente. Quanto mais glória aí, é melhor aqui. Falar uma coisa para você, nem todos viveram isso, mas você tem consciência de que para muita gente não era para estar aqui agora? Você tem consciência onde você estava, de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na tua vida? Era para fazer a vontade de Afrodite, mas o inimigo perdeu. Era para você estar com 5, 6 mulheres lá fora, mas ele perdeu o marido de uma mulher só. Era para ele te ver, mulher, rastejando sentimentos à beira de um bar, olhando para um copo de cerveja, esperando a esperança. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele perdeu, porque hoje você tem a Bíblia debaixo do braço, dizendo: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará.